Vamos lá, coloquei gravar aqui agora. Entendem? Nessa aula aqui sobre o que é o caráter, quando nós nos referimos eh, a, a personalidade, ela precisa ter essa conotação positiva. A gente não pode confundir personalidade com temperamento. E aí, assim como a personalidade, o temperamento são usados, né, de forma vulgar, as pessoas não conhecem os conceitos, né, na profundidade deles, do que realmente significam, o caráter também é um desses conceitos que as pessoas não conhecem. Porque se formos à raiz das coisas, né, todos nós somos mau caráter. Se a gente for parar para pensar, todos nós tivemos um caráter mal formado. Olha, se você tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 33 anos, eu tenho certeza que você foi da época da banheira do Gugu, daquela patifaria no programa do Ratinho, a feiticeira, tiazinha. Tenho certeza que você assistiu tudo isso. Era o programa da família assistir, né? Os chicletes ou balas, não me recordo agora. Não sei se era chiclete ou bala, mas tá, era um desses aí que vinha com as figurinhas da tiazinha. Pô, quem lembra da tiazinha aqui? Quem lembra dessa época? Né? Então, assim, nós tivemos um caráter mal formado. Afinal de contas, o caráter ele é formado por esses estímulos visuais que nós tivemos, né? Ele é formado por tudo aquilo que construiu a nossa base. Mas beleza, nós vamos chegar lá. Eu quero que vocês comecem entendendo através de uma metáfora da árvore e a semente da alma, tá? E se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Eu tô gravando aqui pro pessoal do YouTube também, por isso que eu vou estar intercalando aqui e dando as devidas atenções. Fechou? Reajam nessa live, mandem suas dúvidas, soltem coraçãozinho aí, foguinho, me ajudem, compartilhe essa live com quem você acha que vai gostar e tirar proveito de todos os conhecimentos que eu vou explanar aqui, tá bom? Conto com você. No início, né, da nossa vida, né, nós começamos a jornada, pensem comigo, com a ideia de que a alma é uma semente plantada no solo por um agricultor. Quem é o agricultor? É o próprio Deus. E esse solo que representa nosso temperamento, né, onde a semente foi plantada, é o ambiente inicial onde essa semente começa a crescer e se desenvolver. O solo ele vai variar em natureza dependendo do momento e local onde a semente foi plantada. E isso resulta em diferentes inclinações temperamentais. É aqui que nós percebemos, né, o colérico, sanguíneo, fleumáticos, melancólicos. Faz muito mais sentido entendendo através dessa perspectiva, não é mesmo? E daí, né, com o crescimento, né, esse caule e a formação do caráter, a gente pega ali essa semente que está germinando e dá origem a esse caule, que mais tarde se tornará o tronco da árvore, o nosso caráter. Esse tronco ele é formado desde os primeiros momentos da nossa vida. Se a gente for parar para pensar, ainda ali no útero materno, né, ele continuou a se desenvolver depois. Por que que eu digo no útero materno, né? Eu esqueci o termo agora na psicologia que eles referem a isso. Caramba, deixa eu ver se eu encontro aqui pra vocês na internet. Tem um termo pra isso, falando sério. Que eu acho que até o Rudolf Allers, que inclusive nós vamos falar dele aqui, tá? Toda essa teoria, a base dela é do Rudolf Allers. O Dr. Jorge gosta muito dele e usa também. Eu sou apaixonado pelos estudos do Rudolf Allers, né? De fato é incrível. Recomendo vocês comprarem os livros dele. O pessoal da Central Dom Bosco vendem edições belíssimas de capa dura. Ah, psique do caráter. É isso. A psique do caráter. Estamos ali, né? Com a nossa psique, né? É... Ele é o local, né? Onde nós guardamos o que chamamos vulgarmente de inconsciente. Então já começa tudo ali, né? E o que nós conhecemos assim de inconsciente nas escrituras, por exemplo, né? De disposições da carne. Ou pela psicanálise por ID, né? Fez sentido agora? Encontrei aqui, era só para não deixar vocês aí vagando, porque tinha me dado um branco. Então, assim, o caráter, né, se a gente for pegar esse tronco aí, desde ali o caule, perceba, os primeiros 8 anos, para quem é mãe e pai aqui, sabe que é muito mais fácil de você educar uma criança. É mais maleável.
Dos 8 até os 14, porque assim, é mais ou menos, né? Mais ou menos os 12 aos 14 anos. Mas dos oito anos até mais ou menos os 12 ou 14 anos, já existe uma dificuldade. Já não é tão fácil assim, mas você ainda consegue, né, modular algumas coisas. Mas não é tão fácil como até ali o limite dos 8 anos. Até ali nos 8 anos, mesmo que a criança, só se a criança tiver tido um trauma gigantesco, né, onde desenvolve até algum transtorno de personalidade, mas fora isso, você ainda consegue reduzir muitos danos de uma má formação no caráter que se iniciou até os 8 anos dela. Você ainda consegue resolver isso daí, né? Mas passado ali dos 14, meio que solidifica, né? Porque vejam só, durante a infância, nós absorvemos tudo a nosso redor. Desde as experiências visuais e auditivas até os comportamentos dos pais e as figuras de autoridade que temos ao redor. Os filhos, eles podem até não ser muito bons em ouvir, mas são ótimos em imitar. E é interessante que você tem que tomar muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, porque chegada à adolescência, é muito comum do adolescente querer testar os pais. E aí ele vai mirar em quem? Em outra pessoa que ele considere autoridade, naquele amigo que ele acha que é muito descolado e que você está levando para dentro da sua casa, mas na verdade é um péssimo exemplo. Então você tem que tomar muito cuidado, né, com quem que você vai colocar. Claro que desde o início uma péssima amizade, pessoas de má índole dentro do teu lar vai influenciar negativamente os teus filhos, né? E também diz muito sobre você, mas não só nessa fase ter o cuidado, mas também depois na adolescência. Até aqui tá fazendo sentido para vocês? O Rudolf Allers, ele enfatiza que, embora o caráter seja moldado pelas circunstâncias externas, ele também é resultado das decisões e as ações volitivas do indivíduo, né? Ou seja, cada ação que eu tomo, né? Cada decisão que eu vou tomando ao longo da minha vida contribui para a formação do meu caráter, né? A moralidade, né, pro Rudolf Allers, e eu acredito muito nisso, ela desempenha um papel crucial, né? Porque ela ajuda a orientar esse caráter, ou seja, dar um caminho de forma ordenada para ele, né? Tornando as decisões morais naturais e espontâneas. Perceba, para algumas pessoas, porque eu acredito que existem pessoas que tiveram um caráter bem formado, mas isso não é tão comum se a gente for levar em consideração a educação no Brasil, como a sociedade é educada. É só você prestar atenção no tipo de música que o brasileiro ouve. Então, assim, é muito difícil. Assustou, Benzinho, desculpa, papai. Falou alto, né? Desculpa. Te amo. Aqui a mãozinha dela, gente. Então, assim, se a gente for observar aqui no Brasil, só de olhar para as músicas que o brasileiro ouve, você já percebe que, cara, fatalmente não teve um caráter de fato bem formado. Então, sim, eu acredito que existem pessoas, né, que tiveram. E aí é onde você percebe que existem algumas pessoas que elas têm uma espontaneidade natural para a moralidade, para fazer o que é o correto, e outras não. Isso é mérito de quem? Principalmente dos seus pais, porque se você teve um caráter bem formado, por mais que a partir de certa idade, como o Rudolf Allers deixou aqui, que você é o resultado das suas decisões e ações volitivas, ainda assim você precisou de ter um alicerce. E quem garantiu esse alicerce para você foram seus pais, então não é mérito teu. Então, se para você é fácil, por exemplo, não trair, se para você é fácil não roubar, né, não fazer nada de errado, agradeça a teus pais. Ah, Alexandre, mas e os casos que tiveram péssimos pais, mãe narcisista, não sei mais o que, e a pessoa ela ainda segue o correto? Beleza, existem esses casos, eu concordo, mas não é porque existe a exceção que invalida a regra, entendeu? Na maioria das vezes, um caráter mal formado, a pessoa não vai ter uma tendência natural para moralidade. Alguma coisa vai estar deturpada. Pode ser que para questões, né, trabalho,
relacionamentos assim interpessoais que não seja amoroso, pode ser que essa pessoa de fato ela consiga tomar decisões mais espontâneas voltadas para a moralidade, mas você vai ver talvez os relacionamentos amorosos dela são péssimos, né? Péssimos. É uma pessoa que ela se entende, ela falha miseravelmente. Então, depende, não acho que tudo vai ser lindo mesmo para essas exceções, né? Isso é importante ser ressaltado aqui. Então, um caráter bem formado é aquele que é guiado por princípios e princípios morais sólidos, né? E ó, pessoal, moral e ética, no final das contas é a mesma coisa, tá? Se a gente for na raiz do negócio, o pessoal tenta dividir, mas tá, isso cabe outra live, outra aula, mas no fim das contas, sabe? Ética, né, vai regir tua conduta, moral, tá, valores, moral. E isso não é relativo e nem deve ser relativo. Imagina se a bondade fosse relativa. Bondade depende de. Ué, depende. Pra mim, bondade é te roubar. É você, não, Alexandre, não, isso tá errado, não pode ser não. Não, pra mim, bondade é roubar você. E aí eu quero fazer isso. Quero te roubar. E aí, qual que é o problema? Porque eu acho que isso é bondade. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao relativizar as coisas, porque é assim, a maioria das pessoas relativiza enquanto a água não tá batendo na bunda delas, entendeu? Porque na hora que dói no calo delas, opa, pera aí, não é bem como eu imaginava. Na maioria das vezes é assim, entendeu? Então, pessoal, depois dos 14 anos, o caráter ele vai se solidificar, né? Ele se torna mais resistente a mudanças significativas, né? Então, o que que acontece? Ele vai representar nossas boas e más inclinações naturais. Porque é tudo aquilo que nos influenciou. Porque não é só de má inclinação que a pessoa que às vezes teve um caráter mal formado é feita. Ela também tem coisas boas. E o caráter é isso. Ele é tudo aquilo que nos impactou ali na tenridade, desde a tenridade. Nós somos a soma de tudo isso. Faz sentido para você? Olá, Soraya! Tá boa? Deu até vontade de comer um macarrão agora, só de ver você aqui. Ai, ai, ô, pessoal, tempero do chefe aí, vocês tinham que conhecer, viu? Fora de série esse restaurante. Eu sou apaixonado por restaurantes, não sei se já contei pra vocês. Abre um parênteses aqui. Sou apaixonado por restaurante, experimentar comidas novas. Ah, hoje não tem não? Ah, é verdade, hoje é feriado. Eu fui só perceber que era feriado às 17h23. 5h23 da tarde, fui perceber que era feriado na cidade. Eu não tinha percebido, tava trabalhando normal. Mas enfim, amo demais restaurante, gente, sabe? Acho muito bom, acho muito gostoso lá, né? Tomar uma cervejinha de leve, apesar que eu não tô nem bebendo. Enfim, fecha parênteses aí, né? É... Percebam, eu falei no início pra vocês é... que nós não podemos confundir caráter com personalidade, certo? Então é aqui que a personalidade começa a desempenhar um papel extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Não é porque o caráter se solidificou ali com todas as influências que nós tivemos que acabou. Que você vai se determinar, vai pautar, se determinar por aí, pautar a sua vida por ali. Caramba, você não é. Escutem essa frase aqui muito bem. Você não é os seus traumas. Você não é isso. Isso não determina quem você é. Tá bom? Isso pode ter moldado o seu caráter, mas você não é isso. Você pode ser diferente. É por isso que eu entendo, existem pessoas que elas de fato foram vítimas na vida, que elas sofreram muito lá na infância, foram abusadas, aconteceu algo terrível com elas. Você foi vítima, eu entendo. Agora, o que você não pode é querer ficar nesse lugar de vítima, porque é cômodo, porque você ainda não venceu esse trauma, você se preocupa muito com o que os outros vão pensar, você espera muita validação, tem medo do fracasso, seja o que for.
Você precisa superar isso e sair desse local de vítima, porque isso te paralisa. Chega um momento da vida que você, né, se torna adultinho, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte, caramba, tá, beleza. Olhando pra trás, aconteceram todas essas coisas, mas eu preciso converter essa bagagem em experiência, porque só bagagem por bagagem tá pesado. Eu preciso fazer uma conversão aqui, né? Beleza, vou usar isso como experiência, vou separar o joio do trigo e vou seguir minha vida. Porque uma família, eu não vim de uma família curada, mas uma família curada pode vir de mim. Então chega um momento que você tem que tomar uma decisão, entendeu? Não dá pra você passar a vida inteira contando a sua história a partir do seu local, do seu lugar de vítima. Ai, porque se a minha vida tivesse sido diferente. Ai, porque se tivesse acontecido isso comigo. Ah, que eu não sei mais o quê. Não dá. Você entende? Então você não é os seus traumas. Né, Benzinho? Né, meu benzinho do papai? Né? Vejam, a personalidade, ela é a superação do caráter mal formado, né? Então, assim como os galhos e as folhas surgem na copa da árvore, a personalidade se desenvolve na idade adulta, né? Começa ali na adolescência, claro. é, Essa personalidade que ela vai se desenvolvendo, ela é essencial, sabe, para superar as limitações, isso, essa é a melhor palavra, as limitações do nosso caráter. É na responsabilidade que reside o nosso senso de moral, a nossa inteligência, a nossa capacidade de agir de acordo com valores elevados, mesmo quando o nosso caráter nos empurra para outra direção. Mesmo quando ele nos empurra para outra direção, é a nossa personalidade, a nossa inteligência que ilumina a nossa vontade e fala: pera, aqui não, eu não vou por aqui. É aqui que nós começamos a entender como controlar os nossos impulsos. O Allers, ele destaca, né, a importância dos relacionamentos interpessoais também no fortalecimento do caráter. Né? E é pertinente da gente falar aqui, né, não só do caráter, mas também no desenvolvimento da personalidade, né? Que é a interação com outros que nos ensina a moderar nossas inclinações naturais, a cultivar virtudes. Então, assim, os galhos e as folhas da árvore se expandem, permitindo que a árvore sirva a seu propósito, permitindo que ela se conecte com árvores ao seu redor. E aqui o que a gente entende disso que o Wallace quer nos ensinar? O ambiente. O ambiente é muito poderoso. Ô, meu beijinho. Vem cá, minha princesa. Tá, tá ocupando. Esquimó. Tem que fazer umas pausas aqui, gente. Ela é linda demais, não é? É linda demais esse benzinho do papai. O ambiente, pessoal, é poderoso. Nós somos influenciados o tempo todo, tá? Isso. Não adianta você querer teimar. Eu não sou influenciado por ninguém. É, o tempo todo. Filmes, novelas, músicas, pessoas. O que nós podemos fazer é escolher por quem queremos ser influenciados. Modular nosso microambiente. Veja, você está querendo fazer uma dieta. E aí você segue páginas de doce, que faz aqueles vídeos lá bacanas, bem cinematográficos, cortando um bolo ou um pudim, aquela calda caindo no pudim, a calda de chocolate saindo do bolo. Você pode até ter salivado a tua boca agora, só de me ouvir falar sobre isso. Tá vendo? Acabou de ser influenciado. E aí, se você tá querendo fazer uma dieta e segue aquilo e te dá vontade, você nem tava pensando em bolo ou pudim, mas você viu, te deu vontade, foi influenciado. Agora, mentira, eu não sou fã de doce. Ok, pega o exemplo e seja criativo. Entenda o que eu estou te falando. Tenha boa vontade de entender isso daqui. O ambiente, ele nos modula. O ambiente vai definir quem nós vamos ser. Quem você quer ser, que tipo de ambiente você frequenta, quais são as suas companhias. Se você quer parar
de fumar e beber? Pra que você tá seguindo aquele colega seu que só posta foto de balada e cachaçada? Não faz sentido. Ah, você tá sem graça de parar de seguir ele, mas isso não faz parte da sua vida mais. É problema. Se ele perguntar por que você parou de seguir, parei. Ou nem responde. Você entende? Que afetação é essa? Que não pode, sabe, deixar de seguir as pessoas, que vai acontecer algum problema, né? Qual que é o problema? Então, assim, é... parar. Às vezes vocês se anulam por medo do que os outros vão pensar. É, vocês acabam se anulando, cedendo a vícios, com medo do que os outros vão pensar. Não dá, pessoal, sabe? Então, assim, module seu ambiente, sabe? Se você fizer isso, uma mudança de ambiente que você fizer, microambientes como o Instagram, alguns autores aí eles chamam na literatura isso de hábito angular. É quando você muda um hábito que ele se ramifica, né, para vários outros. Ele atinge vários ângulos. E aí você tem um efeito cascata positivo. Olha que legal. Então, às vezes você está tentando fazer o inverso, né? Você está tentando fazer dieta, parar de fumar, parar de beber, certo? Mas você se mantém, mas você não está conseguindo, porque você está nesses ambientes, você está com essas pessoas. Quando se você parasse de seguir e sair com essas pessoas, você conseguiria atingir o teu objetivo. Você está tentando estudar, ler mais, ter uma memória melhor. Mas você faz tudo, exceto dormir direito. Aí o dia que você dorme bem, que você dorme direito, reflete positivamente nos outros hábitos que você estava buscando. Uma mudança reflete assim, ó, desse jeito, em várias outras. Então pense nisso, né? Porque aqui envolve a doutrinação da nossa vontade, né? A vontade era uma força que ela pode sim ser doutrinada para negar os nossos impulsos do inconsciente. Agindo o quê? Com base na personalidade. Entende? Usando a nossa inteligência. Entenda uma coisa. Inteligência, vontade aqui no meio, inteligência no topo, vontade no meio, paixão aqui, ó. A maioria das pessoas estão assim, com a paixão dominando a vontade em detrimento da inteligência. São as pessoas o quê? Sentimental? Não, sentimentalistas. Ser sentimentalista é diferença sentimental, são pessoas guiadas só por sentimentos e emoções. Nós deveríamos estar assim com a inteligência iluminando a nossa vontade, usando a inteligência para iluminar a nossa vontade, para doutrinar a nossa vontade e controlar as nossas paixões e orientar para paixões ordenadas, porque a paixão, a gente for olhar na raiz, né, do conceito da paixão, a gente vai ver que são ali as nossas emoções. Nós temos paixões, né? O desejo pelo a farofada, né? Uma paixão. Ela é errada em si? Olha, depende. Você tá fazendo com o seu marido, com a sua esposa? Não é. Agora, se você começa a trair, ou aleatório, aí você entende? Então, a paixão em si não é ruim. Nós precisamos é ter ela ordenada. Porque nós temos paixões. Nós temos carne. Então, as pessoas têm que parar de ser puritanas e achar que elas são como o anjo que não tem corpo. Só tem inteligência e vontade. Não, nós temos carcaça e temos que cuidar dela. Precisamos ordenar essa carcaça. Entende? O Allers, ele sugere que sem uma vontade forte e bem ordenada, o indivíduo ele não consegue superar as más inclinações do caráter. E aí é que tá. Tem situações que de fato elas são tentadoras e elas facilitam para que você ceda aqueles impulsos negativos, né? As paixões desordenadas. O que você faz? Você evita. Você não vai bater de frente. Você não vai fazer o bam bam bam. Não, eu consigo ir pra balada e não beber.
Eu consigo andar com a galera que faz coisa errada e eu não vou fazer coisa errada. Tá, tá bom. Então, você precisa usar a sua inteligência para justamente cortar alguns males na raiz. Isso é doutrinar a tua vontade. Ninguém cai no abismo andando na floresta. E assim como o corpo pode adoecer por exposição a fatores nocivos, né? Porque o nosso corpo ele adoece. Para de bebe pouca água, começa a comer só doce, o que que vai acontecer? Seu índice glicêmico, né? Você pode ter diabetes. Começa a comer coisas muito gordurosas, nosso corpo adoece, a exposição das coisas. Então, assim, da mesma maneira, a alma também. A médio e longo prazo não consegue. Médio e longo prazo, não consegue. Pode conseguir durante um tempo, não o tempo todo. Alguma coisa. Alguma coisa vai mudar. A gente precisa entender aqui, ó. Pode ser que não naqueles graus mais elevados e estereotipados. A pessoa tá lá andando com pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas. Né? Vocês entenderam. Não vou falar aqui pra live não ser derrubada de novo, né? Que ela foi agora há pouco. Então pode ser que a pessoa ela consiga ela segurar. Uma hora ela experimenta, pelo menos experimenta. Às vezes ela não vai ser igual aos colegas que ela tá andando ali, que é assim, fissurados, mas ela experimentou. É uma roleta russa. Quem garante que não vai de novo? Ela se arrisca, ela se coloca em risco. Então, assim, não consegue. Vai haver consequência. E mesmo que conseguisse se conter, só o fato de não haver crescimento, como você falou aqui, já é um sinal de prejuízo. Você entende? Ficou parada no lugar. Então, assim, a exposição contínua a elementos negativos, como eu estava falando com vocês agora há pouco, forma um inconsciente que pode levar ao quê? Ao pecado. Né? Ações movidas por más inclinações inconscientes. Né? Então, uma árvore madura, uma árvore que de fato, né, cresceu, tem uma copa robusta, ela não serve só para existir ali, mas para dar frutos, para gerar uma sombra, para acolher, para proteger de uma tempestade. Né? Da mesma forma, uma pessoa madura, com a personalidade forte e desenvolvida, ela serve a um propósito maior. Ela oferece abrigo também, sustenta, ela gera frutos, que são as virtudes. Mesmo que o caráter seja fraco, a personalidade madura e a vontade forte podem sim superar essas limitações. Podem sim produzir esses frutos valiosíssimos. A personalidade ela é justamente o que nos capacita a dizer não às más inclinações e a viver uma vida virtuosa. Nós vamos ter vontade, às vezes, de fazer ceder aos impulsos. Sabe? Vamos ter. Cada um de acordo com a sua natureza. Você acha? Não vamos ser hipócrita, não. Você acha que um homem, vamos falar aqui do homem, né? Solteirão aí, ele não ia achar uma delícia estar com, sei lá, 10 mulheres ao mesmo tempo, das mais lindas e gostosas? Isso é ruim? O que que vocês arriscam a me responder aqui? É ruim ou é bom? Ó, é isso. É ruim ou é bom? É claro que é bom. A curto prazo, momentâneo ali no prazer, claro que é bom. Sim, ele vai gostar. Agora, a médio e longo prazo, o ser humano ele não foi feito para viver de prazer. Prazer não sacia. E aqui a gente pode falar isso até a respeito trazer neurociência ou a parte espiritual, as duas. Ele vai se prejudicar nas duas. Vamos supor que é um ateu vivendo dessa maneira. Né? Com o tempo, aqueles altos picos de dopamina vai viciando o cara tanto que chega um momento que ele vai gerar uma deprê. Você entende? Porque ele vai buscar sempre saciar e elevar aqueles picos de dopamina que ele acabou viciando. Vai precisar, vai querer fazer coisas cada vez mais bizarras,
e nunca vai se sentir cheio, satisfeito. E adoece, atrofia o hipocampo, né? Aqueles videozinhos lá, sabe? Eles atrofiam o hipocampo. Aqui eu tô falando pra vocês, neurociência. Sério, sem parte espiritual, sem viés espiritual. Agora, não podemos negar o viés espiritual. É claro que tem prejuízos na alma, também fica marcado. Agora, a curto prazo, levando em consideração só a nossa natureza animal, sim, vai ser uma delícia pra ele lá com as 10 mulheres gostosonas. É bom sim. Só que muitos não estão preparados para essa conversa. Né? Eu tenho certeza que alguns, ao assistir esse trecho da aula, vão ficar escandalizados. E escandalizados. Mas o ser humano, ele não foi feito para viver de prazer. Não sacia, não é substancial. Faz sentido para vocês? Então, assim, o amadurecimento pessoal ele exige a integração desses três: caráter, personalidade e moralidade. A personalidade forte e madura, ela supera essas limitações, mas precisa de uma moral sólida, precisa de uma base, de um alicerce ali que vai balizar as decisões. É aqui onde entra a religião. Dificilmente você vê pessoas sem religião que conseguem de fato seguir uma vida moral. Existem. Eu conheço ateus aí que de fato eles são até exemplo para muito católico aí. Reza pela conversão deles? Sim. Mas eles são melhores que muito católico aí, que vivem abstração espiritual e puritanismo barato. Existem. Mas, em regra, na maioria, as pessoas elas não conseguem se controlar, entendeu? É como se elas precisassem daquilo ali mesmo, um conjunto de regra para falar assim, ó, cara, ó, não vai comer a mulher dos outros, não vai, não vou falar a palavra aqui, senão, né? Não vai roubar, não faz isso, não seja cuzão. Ó, faz isso aqui não, sossega, segue isso aqui, pra você ir pro céu. Tem gente que se não tiver isso, meu amigo. Agora, é claro que faz toda a diferença você acreditar de verdade nisso, né? Você acreditar na palavra de Deus. E não seguir por um mero protocolo ou regra. É claro que faz toda a diferença você acreditar, porque de fato ele nos ama, né? E deu a vida por nós. Então, assim, querer ser essa árvore que cresce forte, robusta, dando abrigo, frutos, é muito importante. Então, as decisões diárias, elas continuam nos moldando, né? Eu acredito que nosso caráter, ele ainda segue sendo abastecido de alguma maneira. Porque se a gente for levar ao pé da letra a metáfora da árvore, esse solo ainda precisa ser regado, precisa cair chuva ali, precisa ter elementos ali, você entende? Os galhos precisam ser podados. Então eu acredito que ainda existem alguns impactos, mas aqui agora é uma opinião minha, tá? E não o que o Rudolf Allers fala. E que, mais uma vez, o Dr. Jorge ele se inspira muito no Rudolf Allers. Até esse ensinamento sobre o caráter vem do Rudolf Allers, né? Então, é muito importante a gente perceber que essas nossas decisões, né, podem sim cultivar uma vontade forte ou fraca. Depende do que você decide. Vai cultivar uma vontade forte ou fraca. O que você anda decidindo? É muito mais fácil você fazer um empilhamento de pequenas decisões que levam uma grande mudança, a algo de fato significativo, a um grande hábito do que você querer começar aqui grande e despencar. Nas pequenas decisões. Lembra? Mudando os microambientes. O hábito angular que eu falei para vocês, que se ramifica em vários outros hábitos e que te ajudam de fato a modular quem você é e quem você quer ser. Pequenas decisões que você tomar já te ajuda demais. Então, de fato, precisamos fortalecer a nossa vontade. Outra maneira de fortalecer a nossa vontade é o quê? Por exemplo, é não fazer só o que nos dá prazer, só o que nos dá vontade. Por exemplo, você não gosta de ir para academia, vai para academia. Porque se você cede, se você cede fácil para pizza, cede, você entende?
para preguiça, você vai enfraquecendo a sua vontade. E fortalecer a nossa vontade é uma construção contínua. Você entende? Você não pode parar. Faz sentido para você? Faz. Você não pode parar de fortalecer. Então, assim, tem coisas que são desconfortáveis. Usar o desconforto para fortalecer a nossa vontade de crescimento pessoal é uma das melhores ferramentas. Uma das melhores. Abrace o desconforto. Nós vivemos nos tempos mais confortáveis, até para quem é pobre, tá? Mas aqui, não estou romantizando a pobreza, não, tá? Né? Quem dera se, né, a gente tivesse os problemas aí da pobreza resolvidos, as pessoas tivessem mais dignidade na vida. Mas o que eu tô querendo dizer é que até mesmo um pobre hoje ele tem mais conforto que um rei na Idade Média. É só isso que eu tô falando, só uma comparação que precisa entender. Então, assim, nós vemos o tempo da comida rápida, no aplicativo, né? No micro-ondas. E detalhe, tá, eu tava terminando a live, mas lembrei de um negócio que é um estudo muito interessante. Vocês vão gostar, só para finalizar aqui. Nós temos uma tendência a fugir de tudo aquilo que é punitivo, que não recompensa rápido, e abraçar tudo aquilo que recompensa imediatamente, que é satisfatório de imediato. Os nossos ancestrais, eles eram assim. E isso era necessário para a sobrevivência. Era bom que eu encontrasse uma caverna rápido para me abrigar e fugir da tempestade ou de algum bicho que estava prestes a me atacar. Era bom que eu encontrasse comida, eu estava horas ou dias sem comer, eu precisava encontrar minha comida, caçar a minha comida. Aquele prazer rápido, aquilo me saciava, né? Então, para nossa evolução era necessário. Acontece que os cientistas eles chamam isso de, como é que é, gente? Ambiente de recompensa tardia e ambiente de recompensa imediata. Acho que é imediata mesmo. Que os nossos ancestrais eles viviam em uma época de recompensa, de ambiente de recompensa imediata. Eu acho que a palavra é imediata mesmo, mas se não for, é similar, o sentido é o mesmo. E hoje nós vivemos tempos de recompensa, ambientes de recompensa tardia. Qual que é o problema disso? Problema. O que acontece? Na história, né, o ancestral que nós temos o cérebro ali semelhante ao dele, praticamente igual, que é o Homo sapiens sapiens, que foi ali onde surgiu o neocórtex responsável por habilidades como a linguagem, né? Ele existiu aí há mais ou menos 200 mil anos e o nosso cérebro não mudou muito. Ou seja, nós ainda temos esse instinto de querer recompensas rápidas. Numa época, na modernidade, em que eu trabalho 30 dias para receber depois no final do mês. Eu tenho que treinar e não estou vendo resultado. Eu vou ver só depois de um tempo. Sendo que antigamente, né? Lá atrás, os caras, né, tinham que fazer um esforço físico, andava, né, quilômetros, então tava sempre no shape, né? Faz sentido isso aqui que tô falando com vocês ou vocês estão achando loucura? Então, assim, essa parte do neocórtex já tem mais ou menos o mesmo tamanho há 200 mil anos. É como se a gente tivesse ali o mesmo hardware à nossa disposição dos nossos ancestrais paleolíticos. Então a gente vai sempre querer repetir aquilo que é recompensado rápido e evitar aquilo que é punido, aquilo que é demorado. Então é aqui que entra a doutrinação da nossa vontade. Entender os tempos que a gente vive, entender que cada escolha, cada decisão que a gente toma, a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Porque se a gente for ceder aos nossos instintos mais primitivos, a gente se estrepa. Beleza? Gostaram da live? Fez sentido para vocês? Foi legal?
Me respondam aqui. Posso ir embora? Caramba, hoje nós falamos de caráter e Homo sapiens. Deixa eu até encerrar aqui a gravação pro YouTube.